Bem-vindo aos módulos preparatórios. Aqui você terá informações dos dados das bases iniciais que você deve ter para conseguir fazer um bom aproveitamento do curso. Para isso, o primeiro módulo é em relação aos parâmetros iniciais. Quais são os parâmetros que você deve saber antes mesmo de começar um planejamento de voo? Começando a explicação, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um sistema de referência. Então vamos lá, o que a gente quer fazer, como objetivo? A gente quer mapear uma porção ali da superfície terrestre. E para isso, a gente tem que saber aonde que aquela região que a gente está mapeando, aonde que ela se localiza no globo, na superfície terrestre. Então, para isso que serve o sistema de referência. É um meio que vai servir para que a gente consiga encontrar ali a localização do que a gente está mapeando. Para isso, o que a gente precisa, Começando, a gente precisa de uma origem. Por exemplo, eu preciso de um ponto para me basear, que a partir daquele ponto eu consiga encontrar qualquer outra localização na superfície. Então, observa como que vai funcionar ali o sistema de referência. Ele vai ter uma origem que vai servir para a gente referenciar os nossos eixos aqui, que vão garantir que a gente consiga encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. O eixo X e o eixo Y, eles fornecem para a gente a coordenada planimétrica, e o eixo Z, ele fornece para a gente a coordenada altimétrica, de altitude. Por exemplo, se eu quisesse encontrar qual que é a localização aqui desse ponto na superfície terrestre, bastaria eu me localizar por esses eixos aqui e eu já conseguiria encontrar aqui o que a gente chama de coordenada, que seria a posição aqui em relação a esses eixos. Então, alguns exemplos de sistema de referência tem o Córrego Alegre, o SAD 69. Esses são sistemas de referência que foram muito utilizados no Brasil. Hoje em dia, o sistema de referência que é por lei utilizado é o CIRGAS 2000, tá? E qual que é a diferença, entre esses sistemas de referência? Principalmente a questão desse ponto origem aqui, e a relação de qual que é a forma que é utilizada para estar representando as suas coordenadas, os seus eixos, tá? Que é chamado de elipsoide de revolução. Então, essa forma que é representada a Terra, ela tem alguns parâmetros que varia ali de sistema de referência para sistema de referência. Aqui no caso, a gente tem mais um que eu trouxe aqui, que é o WGS-74. Então, o que é importante a gente entender de sistema de referência? Que o Brasil utiliza o CIRGAS 2000 e o drone, que vai estar ali coletando informações com o seu receptor GNSS integrado, ele vai fornecer ali para a gente as informações no sistema de referência do WGS-74. Tudo bem? Agora, outra questão importante para a gente entender é a relação do sistema de projeção dessas coordenadas. Eu vou estar falando melhor sobre o CIRGAS 2000, que é sobre o sistema de referência que a gente utiliza aí no Brasil. Então, o sistema de projeção, que é o que vai projetar as nossas coordenadas, ele chama UTM. E como a gente pode ver aqui, nessa imagem representando o globo, ele divide o planeta em fusos, tá? São 60 fusos que a gente pode ver aqui pelos números, e ele também faz uma organização aqui em relação às zonas por letras para que a gente consiga localizar melhor as coordenadas. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, a gente tem matérias no nosso blog a respeito disso, mas é só para ter uma noção geral. Então, esse sistema de projeção, ele serve para a gente conseguir projetar nossas coordenadas, que seriam, considerando a Terra, uma superfície mais ou menos esférica, e a gente projetar essas coordenadas num plano. Então, aqui, é como funciona aqui esse sistema UTM e a relação dos fusos. Então, por exemplo, eu estou localizada aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Se eu quiser saber mais ou menos a minha localização aqui no sistema UTM, eu estou mais ou menos aqui localizada. E eu já sei de cabeça que aqui o fuso, ele é o 22, tá? E aqui a letra, que aqui Presidente Prudente, acho que seria L. Então, é só um exemplo para mostrar para vocês como que eu conseguiria ali representar, me localizar em relação a esses fusos. Então, além de ter as coordenadas, ele também tem os fusos, tá? As coordenadas, elas são representadas por Estin e Norfin. O que seria o pixel? O pixel, ele é o menor elemento de uma imagem digital. Quando a gente quer enxergar melhor um objeto numa imagem, como por exemplo esse carro,
a gente dá um zoom na imagem, de forma que, se a gente der muito zoom, a gente começa a enxergar vários quadradinhos que compõem a imagem. Esses quadradinhos, eles são denominados de pixel. E o que a gente fala? Que os pixels definem a resolução da imagem, porque quanto mais pixel tiver representando um mesmo objeto, maior vai ser o nível de detalhamento. Então, você vai conseguir enxergar aquele objeto de uma forma mais nítida, por isso que a gente fala que a resolução é melhor. Assim que a gente entende, né, o que é o pixel, aqui a gente consegue fazer uma representação bem exagerada, onde cada quadrado representa um pixel, e a gente diz que a gente consegue representar essa imagem com esses pixels através das colunas e através das linhas. Então, é como se o eixo X fossem as colunas e o eixo Y fossem as linhas. E aqui é onde esses dois eixos se encontram, é a origem do que a gente chama aqui desse sistema de coordenadas, tá? Como que eu consigo obter, por exemplo, a coordenada desse pixel, tá? O que seria a coordenada? Seria a posição desse pixel em relação à imagem. Basta eu contar a relação de qual coluna ele está posicionado. Então, por exemplo, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está na coluna 6. E na linha, ó, linha 1, 2, 3, 4, linha 4. Então, a gente diz que no sistema de coordenada do pixel, que é representado por coluna e linha, ele está posicionado no lugar 6, né, coluna 6 e linha 4. Depois que a gente entende o que é pixel, a gente consegue definir o nosso próximo parâmetro, que é o GSD. Tá? Esse parâmetro, ele é um dos parâmetros mais importantes do projeto, porque vai ser o primeiro parâmetro que você vai decidir assim que você quiser iniciar o seu projeto. O que seria GSD? GSD é uma sigla em inglês para Ground Sample Distance, tá? O que significa? O GSD, ele vai ser quanto que o seu pixel, que está representado lá na sua imagem, quanto que o pixel, ele vai estar representando no terreno. Tá? Então, seria uma relação aí quantitativa. Então, imaginem quanto que aquele pixel ele vai estar representando no meu terreno. Que é o que a gente fala aqui, ó. Representação do pixel da imagem no terreno em unidades de medidas. Por que seria unidade de medidas? Quando eu falo que esse pixel vai representar uma quantidade, né, uma porção do meu terreno, eu tenho que representar isso em metros, centímetros, tá? E quando a gente utiliza né, o GSD em projetos utilizando drones, a gente geralmente trabalha com o valor desse GSD em centímetros, tá? Ao longo dos próximos parâmetros, vocês vão entender por que a gente consegue valores centimétricos para o GSD. Com esse exemplo, a gente consegue demonstrar melhor o que significa esse GSD. Então, o que é importante você entender de início? Que quanto menor for o valor do seu GSD, maior vai ser o seu nível de detalhamento, tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo, ó, uma imagem aqui que foi tirada com um GSD de 10 centímetros. O que isso significa? Que se eu pegar um pixel dessa imagem e eu for medir ele, quanto que ele representaria no terreno, ele teria ali 10 centímetros por 10 centímetros. Tá? Então, isso que significa o nosso GSD. Então, olha o que acontece quando eu aumento o GSD. Nesse caso aqui, o GSD é de 50 centímetros. O que isso significa? Que um pixel dessa minha imagem representa lá no nosso terreno 50 por 50 centímetros. Então, olha aqui nessa parte da estrada, nessa parte mais superior aqui, o que acontece? A gente enxerga, né, um menor nível de detalhamento. É como se a resolução dessa imagem ela estivesse pior. Por quê? Porque aqui o meu GSD ele é maior, tá? Vou trazer aqui mais um exemplo para você conseguir observar. Olha só, o GSD agora ele é de 1 metro. O que significa isso? Que um pixel aqui do meu terreno, ele representa lá, quer dizer, um pixel aqui na minha imagem, né? Ele vai representar no meu terreno 1 metro por 1 metro. Então, olha só, aqui eu já não tenho mais detalhamento nenhum que eu tinha aqui no na primeira imagem com GSD de 10 centímetros, eu já não enxergo mais aqui o detalhamento dessas faixas, tá? Por quê? Olha só, antigamente, uma feição que primeiramente aqui ela era representada por 10 centímetros, um pixel, aqui ela vai estar representada por 1 metro. Então, essa mesma feição que aqui ela é representada por um pixel só, nesse primeiro exemplo, ela é representada por 10 pixels diferentes, né? Porque um pixel é 10 centímetros e aqui um pixel é 10 metros. Então, quando eu tenho
10 pixels representando uma feição, cada pixel desse vai ter um valor de informação ali, né, que é composto pela cor da imagem e que vai proporcionar esse nível de detalhamento melhor. Aqui, o que acontece? Essa feição que era representada por esses 10 pixels, ela vira um pixel só. Então, essa tonalidade, né, essas cores que compunham esses outros pixels, eles viram um só e ele faz uma média aqui dos pixels. Por isso que ele perde aqui, digamos, a resolução, tá? E aqui a gente tem um exemplo de um GSD de 2 metros. Então, você pode observar que realmente existe aqui, né, uma perca total do nível de detalhamento. Então, isso é muito importante você entender. Quanto menor o seu GSD, maior vai ser o seu nível de detalhamento. E quanto maior o seu GSD, menor o nível de detalhamento. Tudo bem? E por que isso é importante você entender o GSD? Porque você vai basear o seu projeto de acordo com o nível de detalhamento que você precisa encontrar. Então, depois de entender o que é GSD, aqui eu vou comentar com você quais que são os GSDs mais utilizados no mercado. Para áreas rurais e agrícolas, que a gente diz que são áreas homogêneas, né, que são áreas que não possuem muitas feições diferentes, são utilizados os GSDs um pouquinho maiores, tá? Então, o GSD utilizado seria de 7 centímetros, 10 centímetros e 15 centímetros. Já para áreas urbanas que apresentam feições mais detalhadas, né, que a gente chama uma área heterogênea, geralmente as aplicações para esse tipo de mapeamento, que seria um mapeamento urbano, eles necessitam de um nível de detalhamento maior, tá? Então, por isso que são escolhidos GSDs menores, como 3 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. Em relação às áreas rurais, também tem uma outra questão de por que o GSD não deve ser tão pequeno. Isso será comentado ao longo do curso. O próximo parâmetro que é importante entender, depois que entendemos o que é o GSD, é a relação da altura de voo e a relação da produtividade. Então, eu disse para vocês que o primeiro parâmetro que a gente escolhe no nosso projeto é o GSD. Relacionado diretamente com esse parâmetro está a nossa altura de voo, tá? Que tem ali a sigla H. Por quê? Olha só a relação. Quanto maior for o nosso GSD, maior será a nossa altura de voo, tá? Então, primeiro a gente escolhe o nosso GSD e em seguida a gente vai escolher qual que é a altura de voo que a gente precisa voar para conseguir alcançar aquele nível de detalhamento. E quanto for maior a sua altura de voo, né, maior o seu GSD, menor vai ser a sua quantidade de dados. O que seriam os dados para a gente? Seria a relação de quantas imagens o drone ele vai tirar, tá? Por que isso? Imaginem, aqui dá para acompanhar melhor o raciocínio. Digamos que eu fiz uma altura de voo de 100 metros porque eu queria um determinado GSD. Então, aqui em cima está representado aonde o drone voou, aonde está escrito fotografia. É como se o drone tivesse voado aqui e tirado essa foto aqui. Então, assim que ele tirou essa foto, olha o quanto que essa foto ela consegue cobrir aqui do nosso terreno, tá? Essa foto ela consegue fazer um mapeamento de todo esse terreno aqui. Olha o que acontece quando a gente diminui a altura de voo, tá? Digamos que a gente quisesse ali um mapeamento um pouquinho mais detalhado e a gente precisou diminuir a altura de voo. Então, antigamente, um voo que estava feito a 100 metros, tá? Do mesmo terreno, agora a gente vai fazer a 60 metros de altura, né? Então, observem que é como se o drone tivesse passado aqui e tirado essa fotografia. Olha só, a cobertura que o drone consegue em uma fotografia só, ela é menor, tá? Então, comparando aqui com tanto do terreno que ele estaria representando com uma foto, quando eu diminuo a minha altura de voo, eu estou representando menos terreno numa fotografia. Então, o que seria preciso, né, para eu conseguir um recobrimento aqui desse terreno da mesma forma que eu tivesse voado a 100 metros de altura? Eu precisaria aí de, no mínimo, tá, 2 fotografias a mais para recobrir aquela mesma parte do terreno. Então, o que isso significa para a gente? Que quanto menor a altura de voo, tá, mais dados a gente vai ter. Por quê? Porque quanto menor a altura de voo, eu consigo recobrir menos o meu terreno nas imagens, então eu preciso de uma quantidade maior de fotografia para estar conseguindo mapear a nossa área de interesse. Então, qual que é a relação altura de voo, GSD e produtividade? Vamos lá.
quanto maior o meu GSD, maior vai ser minha altura de voo e o que acontece aqui? Maior vai ser a minha produtividade, porque eu vou conseguir representar o meu terreno com menos fotografias, tá? Por que a gente fala na questão de produtividade? Porque quando a gente vai para a parte de processamentos, quanto menos imagens a gente tiver, vai ser melhor, tá? Porque quanto menos imagens a gente processar, mais rápido vai ser o processamento. Então, menos tempo você vai ficar parado no escritório para conseguir gerar ali os produtos, né, que a gente consegue obter com o drone. Entendendo a relação entre altura de voo, GSD e produtividade, a gente já começa a ter alguma noção do que seria isso para o nosso planejamento. Então, olha só, aqui é um caso real, considerando o drone Mavic 2 Pro, tá? Então, se eu quisesse mapear uma área de 12 hectares, a mesma área, tá? Olha qual que seria a relação com eu mudando aqui a questão do GSD, tá? Então, percebam que essa comparação que a gente está fazendo, ela vai obedecer aqui os nossos parâmetros que a gente já entendeu como é que funciona. Então, quanto maior for o GSD, maior vai ser a altura de voo e menor vai ser a quantidade de dados, quantidade de imagens. Então, olha só, se eu fizesse um voo com GSD de 3 centímetros, eu teria que voar a 93 metros de altura e eu tiraria 138 fotos para recobrir todos esses 12 hectares. Agora, se eu aumentasse o GSD, para 7 centímetros, eu teria que fazer um voo a 216 metros de altura e conseguiria recobrir esse terreno com 30 imagens. E se eu aumentasse mais um pouquinho o GSD para 10 centímetros, eu voaria a uma altura de voo de 309 metros e conseguiria recobrir esse terreno de 12 hectares com 21 fotos. Então, olha só a diferença de eu fazer um voo com um GSD de 3 centímetros para um GSD de 10 centímetros, tá? Inicialmente aqui eu teria 138 fotos e aqui eu teria 21 fotos. Então, qual que é a questão aqui que é importante vocês entenderem? Se o nível de detalhamento para vocês de 10 centímetros estiver bom para o seu projeto, utilize 10 centímetros, tá? Porque olha a quantidade de imagens que você teria para processar. 21 imagens é um processamento muito rápido, tá? Agora, aqui no caso, se eu fosse fazer 3 centímetros, olha só o tanto de imagens que teria a mais para você conseguir processar, tá? Esse daqui só foi um exemplo para você conseguir entender, tá? Esse daqui é um exemplo real para você conseguir entender essa relação de GSD, altura de voo e produtividade. Então, o que é interessante entender nessa etapa? Qual que é o nível de detalhamento que eu preciso para eu definir o meu GSD. Então, se eu não precisar de um nível de detalhamento muito alto, né, digamos 3 centímetros, se eu puder utilizar um GSD de 7 centímetros, eu utilizo 7 centímetros justamente porque eu vou ter menos imagens para processar e isso vai me poupar tempo. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Agora, o próximo parâmetro importante para a gente entender é a relação da distância focal, que é representada pela letra F. A distância focal ela está relacionada com as lentes que é utilizada na câmera embarcada no drone, tá? Então, olha só o que a gente utiliza para explicar a distância focal. A gente tem essa fórmula matemática, onde a gente tem o H, que é a altura de voo, o GSD, o F, que é a distância focal, e o tamanho do pixel, tá? Então, olha o que é importante a gente entender. A distância focal e o tamanho do pixel, eles estão representados em vermelhos, porque são parâmetros que já vêm determinados em relação à câmera que você compra, tá? Que já é embarcada no drone geralmente. Então, olha só, a distância focal vai estar relacionada com as lentes e o tamanho do pixel vai estar relacionado ali com o tamanho do seu sensor, tá? Quantos, pixels aqui ele vai conseguir gravar conforme ele for tirando as fotos, tudo bem? Então, olha só, esses dois parâmetros eles já vêm de fábrica, a gente não consegue alterar. O que a gente consegue alterar aqui? A altura de voo e o GSD. Implicitamente, a gente já estava falando isso agora há pouco para eu conseguir explicar para vocês o que seria GSD e qual a relação dele com a altura de voo. Lembra que eu falei que eles eram diretamente proporcionais? É por causa dessa formulazinha aqui, tá? Então, a gente observa que a altura de voo ela é proporcional ao GSD, né? O que significa isso? Que quanto maior o GSD, maior a altura de voo.
E qual que é a relação aqui, qual que é a importância da distância focal para a gente, tá? Olha só o exemplo que eu trouxe. Aqui eu tenho 3 tipos de drones diferentes. Eu tenho o Phantom 4, que é esse primeiro aqui, né, Mavic 2 Pro, e o Batmap, tá? Eu quero fazer o mapeamento de uma mesma área utilizando o mesmo GSD, eu quero o GSD de 7,5 cm. Olha só a influência que a distância focal vai trazer para a gente. Olha só, o Phantom 4 ele tem uma distância focal de 3,6 milímetros. E anteriormente a gente viu que a gente define aqui a altura de voo, né, relacionada aqui com o nosso GSD, tá? O que eu não tinha falado para vocês, que é o que eu vou explicar agora, que para eu conseguir determinar aqui essa altura de voo, eu utilizo essa formulazinha aqui, tá? Que ela está relacionada ali com o nosso GSD e altura de voo. Então, olha só, o que eu consigo observar? Que o Phantom 4, que possui a distância focal de 3,6 milímetros, eu teria que fazer um voo a 177 metros de altura para conseguir um GSD de 7,5 cm. Já o Mavic 2 Pro, que tem a distância focal de 10,26 milímetros, eu conseguiria voar numa altura de 319 metros para conseguir o mesmo GSD, tá? E o Batmap, que tem a distância focal de 20 milímetros, teria que voar a 390 metros de altura para eu conseguir esse nível de detalhamento, tá? Com esse GSD. Então, olha só o que a gente consegue enxergar com essa formulação. Quanto menor o meu GSD, menor vai ser a minha altura de voo para eu conseguir o mesmo nível de detalhamento. Então, o que é importante para a gente? Que drones que possuem uma distância focal maior, elas permitem a gente conseguir fazer voos com a altura de voo maior para a gente conseguir o mesmo nível de detalhamento, tá, pessoal? Então, aqui nesse caso, eu não estou aumentando a altura de voo e estou diminuindo o meu nível de detalhamento. Não, o nível de detalhamento, ele permanece, tá? O que vai ser mudado aqui, ó, é a relação da distância focal. Então, o que a gente indica? A gente indica que quando você for comprar um drone, você busque saber qual que é a distância focal em milímetros dele, para você conseguir entender que quanto maior for essa distância focal, mais alto você vai conseguir voar, garantindo o mesmo nível de detalhamento e tirando menos fotos, né? Aumentando ali a sua produtividade. Então, a gente diz que a distância focal, ela está relacionada, ela está diretamente ligada com a questão da produtividade, tá? Porque quanto maior a distância focal, mais alto eu consigo voar, garantindo ali menos fotos para o meu processamento, tá bom? Esse daqui é um parâmetro bem importante para vocês entenderem porque ele faz diferença em campo e também em escritório na hora de processar as fotos. E o último parâmetro aqui que é importante você entender é a questão da sobreposição, tá? Para a gente explicar esse parâmetro, eu vou começar explicando a questão da estereoscopia. O que a estereoscopia ela diz para a gente? Que quando a gente observa um mesmo objeto com 2 pontos de vista diferentes, a gente passa a ter ali uma noção de profundidade, tá? Que nem essa imagem aqui ela está demonstrando para a gente, é a questão do olho. A gente enxerga todos os objetos que a gente consegue ver, a gente está enxergando com 2 pontos de vista diferentes, e por isso que a gente tem uma noção de profundidade, tá? Aí você me pergunta, mas se eu parar de enxergar um olho, eu ainda não vou ter essa noção de profundidade? Sim, você vai ter essa noção de profundidade, porque o olho ele possui, né, componentes ali muito mais complexos. Mas qual que é a analogia que a gente faz para as câmeras? Olha só o que vai ser importante para a gente que está representado nessa outra imagem. Quando eu represento um objeto de 2 pontos de vista diferentes, ou seja, eu estou tirando uma imagem aqui e outra imagem aqui com outro ponto de vista desse mesmo objeto, eu consigo a coordenada 3D desse objeto, tá? Eu consigo representar a questão de altura desse objeto. Então, olha a importância que tem isso daqui para a gente. Essa questão que a gente chama de representar o mesmo objeto com 2 pontos de vista diferentes, seriam tirar 2 fotos desse mesmo objeto de pontos de vista diferentes, tá? E essa área aqui em comum, que é a parte que representa esse objeto, é o que a gente chama de sobreposição, tá? Então, qual que é a importância para a gente da sobreposição? Se a gente não tiver sobreposição nas imagens, tá? Sobreposição dos dados que a gente quer mapear, a gente não consegue representar esses dados de forma 3D. Ou seja,
eu não consigo fazer a representação 3D do meu terreno, tá? Eu não vou conseguir aquela questão ali de altitude, altimetria do meu terreno. Então, eu preciso de ter sobreposição entre as imagens. Eu preciso ter dois pontos de vista diferentes do mesmo objeto. E para a gente, que a gente está utilizando, né, vamos utilizar drones, tem dois tipos de sobreposição diferentes que a gente vai introduzir para vocês. Mas, inicialmente, olha só como que acontece. O drone, ele voa em faixas de voo, tá? Então, sempre que tem uma faixa de voo ali, ele vai tirando as fotos que precisa. Então, olha só, o drone foi lá, tirou a primeira foto, ele vai continuar voando, tirou a segunda foto. Quando ele tira essa segunda foto, ele tem uma região de sobreposição, tá? Que nem eu estava explicando. E qual que é a primeira sobreposição que a gente chama? É a sobreposição longitudinal. Essa sobreposição, ela acontece em faixa de voo só. Olha só, o drone ele está percorrendo aqui e ele vai tirando as fotos, tá? Reparem que entre uma foto e outra, eu tenho essa sobreposição aqui, ó. E toda foto que vier em seguida, ela vai ter uma sobreposição com a foto anterior e até mesmo um pouco de sobreposição com as fotos anteriores, tá? Então, essa sobreposição que tem entre as fotos em uma faixa de voo, a gente chama de sobreposição longitudinal, ou em inglês, overlap, tá? Então, ó, aqui a gente tem a sobreposição que a gente estava falando agora, né, no slide anterior, que é a sobreposição longitudinal, e agora que entra o segundo tipo de sobreposição, que a gente chama de sobreposição lateral, tá? Ou side lap. Essa sobreposição a gente fala que é entre faixas de voo, tá? Então, aqui no caso, ó, o drone ele vai fazer esse percurso aqui, ó, ele vai vir aqui nessa faixa de voo, vai fazer aqui como se fosse uma curva, tá? Para chegar, né? Vai virar aqui para a próxima faixa de voo, vai virar aqui para a próxima faixa de voo. E o que é interessante aqui eu falar para vocês já de início, tá? Que quando ele vai mudar aqui de faixa de voo, nessas regiões aqui, ó, ele não tira fotos, tá? O drone ele vai tirar fotografia somente quando ele estiver na faixa de voo, tá? Então, olha só, sobreposição longitudinal. Quando ele faz essa curva aqui, essa volta, para começar a tirar foto na segunda faixa de voo, olha o que acontece. As fotografias, elas vão ter tanto essa sobreposição longitudinal, né, em relação uma com a outra que a gente estava comentando, quanto essa sobreposição lateral. Olha só essa região em comum que tem entre essas duas faixas de voo, tá? Entre essas duas fotografias que estão nas faixas de voos diferentes. Então, essa sobreposição aqui, que a gente chama, essa aqui que tem no meio, né? A gente chama de sobreposição lateral, tá? Por que é interessante a gente saber o que é sobreposição longitudinal e sobreposição lateral? Porque a gente faz a configuração dessas sobreposições para que o drone consiga tirar as fotos ali corretamente, tudo bem? E a gente faz isso de forma automática em algum aplicativo de voo. Quais são os valores de sobreposição mais indicados? Então, para áreas rurais e agrícolas, a gente indica sobreposição longitudinal 80% e lateral 60%. Tá? Numa linguagem mais técnica, quando pergunta sobre a posição que você for utilizar, a gente fala 80-60. O que seria 80-60? Seria longitudinal 80% e lateral 60%. Agora, para áreas urbanas, a gente indica sobreposição longitudinal 80% e sobreposição lateral 80%. E lembrando mais uma vez a importância que a sobreposição tem para os nossos projetos, que é a questão que se não tiver sobreposição, a gente não consegue ali uma representação altimétrica do nosso terreno. Então, para a gente conseguir a representação do nosso terreno de forma completa, a gente precisa dessa sobreposição, tá? O que acontece se você fizer a sobreposição menor do que a indicada? É possível que falte informação ali do seu terreno. Quando falta informação para o software, ele não consegue encontrar os pontos correspondentes e vai ficar um buraco no seu produto. Então, um dos fatores, né, que influenciam ali a questão de gerar buracos nos produtos que a gente vai processar, gerar no software, é a questão da sobreposição, tá? Então, ela é muito importante para a gente.
Esses são os parâmetros principais, tá? A questão do pixel, do GSD, a altura de voo, distância focal, qual que é a relação da produtividade, que são os parâmetros aí iniciais que é importante você ter uma noção, tá? Saber antes de você começar ali um planejamento de voo. Bons estudos!